Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Gonzalez e hoje teremos mais um vídeo da série Doutor Multas Responde. Dessa vez, todas as dúvidas serão relacionadas às infrações gravíssimas, que sempre causam grande preocupação nos condutores. Mas antes de trazer as dúvidas de hoje, eu quero lembrar você de como é importante você se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a seguir trazendo conteúdos atualizados para você semanalmente por aqui. Eu também quero falar com você que está preocupado com uma multa de direito de trânsito. Aqui abaixo, no primeiro link da descrição, há um link em que você poderá encaminhar diretamente a sua multa para uma análise totalmente gratuita com a nossa equipe. Basta acessar o link e anexar a foto ou o print da sua notificação. Vamos agora à primeira pergunta de hoje. A primeira dúvida é a dúvida do Paulo Ricardo. Oi, pode me ajudar por favor? Levei duas gravíssimas, sendo uma por IPVA atrasado e a outra porque um número da placa está um pouco apagado. As duas foram no mesmo dia. Recebi uma carta informando que ficarei 2 meses suspenso, sendo que o carro nem está no meu nome. Procede? Bem, Paulo Ricardo, obrigado pela pergunta. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que ambas as multas que você relatou aqui são de responsabilidade do proprietário do veículo. Eu não sei qual é o caso específico, mas essas multas elas são sempre boas de ficar atento a este elemento. Bem, o que acontece aqui? Essas multas elas são multas que geram pontos para sua CNH e o fato de você ter recebido uma notificação informando que você poderá ter a carteira suspensa, essa notificação por si só ela não suspende imediatamente a sua CNH. Essa notificação ela basicamente informa que existe um processo de suspensão do direito de dirigir em aberto para que você tenha essa penalidade imposta contra a sua carteira. Existem alguns cenários em que você pode ter a suspensão da CNH. Um deles é pelo cometimento de uma multa autossuspensiva ou uma multa que prevê a possibilidade da suspensão do direito de dirigir de forma independente de outros fatores, exclusivamente pelo cometimento daquela multa. E outra possibilidade de suspensão da CNH, que é pelo acúmulo de pontos, que nesse caso, pelo tempo de suspensão indicado na notificação, deve ter sido o seu caso. É importante lembrar que quando você é notificado de um processo de suspensão do direito de dirigir, você pode seguir dirigindo até o término do prazo para recorrer ou então até o julgamento final dos recursos se você decidir seguir pelo caminho de recorrer desse processo de suspensão do direito de dirigir. Recorrer é um direito do condutor e você pode fazer isso para buscar evitar cumprir essas penalidades da suspensão do direito de dirigir. Caso você queira uma análise mais profunda do seu caso, você pode nos enviar uma foto da sua notificação que eu e a minha equipe ficaremos muito felizes de ajudar você a entender todos os elementos desse processo de suspensão do direito de dirigir. A segunda pergunta é a pergunta do Rodrigo Martins. Duas multas gravíssimas, perde a CNH? Bem, Rodrigo, essa é uma ótima pergunta por um fator muito importante. Houve uma grande mudança no Código de Trânsito brasileiro e isso impactou diretamente a forma como é computado o acúmulo de pontos na carteira do motorista. A partir dessa última mudança no Código de Trânsito, o limite de pontos na CNH passou a ser de 40 pontos para que haja a suspensão do direito de dirigir. Mas esses 40 pontos eles são regressivos a cada multa gravíssima que o condutor tiver registrado na sua CNH. Se o condutor tiver registrado uma multa gravíssima no período de 12 meses, o limite de pontos reduz de 40 para 30 e se ele tiver duas multas gravíssimas, esse limite de pontos reduz de 30 para 20 pontos. Aqui existe um ponto muito importante, Rodrigo. No seu caso, você por ter duas multas gravíssimas vai ter a redução do seu limite de pontos de 40 para 20. E aí é interessante você observar se você possui outras multas registradas na sua CNH. Essas duas multas gravíssimas por si só não devem suspender a sua CNH pelo limite de pontos, porque duas multas gravíssimas somam 14 pontos. Mas você deve ficar muito atento, porque esse limite de pontos que você tem agora é de apenas 20 pontos. Ou seja, você tem mais 5 pontos que você pode somar na sua CNH, desses 14 até 19. Se você chegar a 20 pontos, você já terá um processo de suspensão do direito de dirigir instaurado em seu desfavor. Bem, vamos à terceira pergunta, é a pergunta do Wanderson. Tomei duas multas gravíssimas e aí está escrito aqui 3 vezes de R$ 880,41. O que isso significa? Bem, Wanderson, existe uma
uma especificidade das multas gravíssimas que é o fator multiplicador do valor da multa. E aí é importante a gente começar falando sobre a classificação das gravidades das multas. As multas, elas são classificadas em leve, média, grave e gravíssima, trazendo para cada uma dessas classificações de multa um valor a ser pago. No caso das multas gravíssimas, esse valor ele ainda pode sofrer uma majoração. Ele pode sofrer o que se chama de fator multiplicador. O legislador, entendendo que alguns casos eram excepcionalmente mais graves e mereciam uma punição ainda mais severa, trouxe para as multas gravíssimas a possibilidade de elas terem um fator multiplicador, que pode ser de 3, 5, 10 e até mais vezes, dependendo do caso específico dessa infração. No seu caso, a sua multa gravíssima deve ser uma das que tem o fator multiplicador de 3 vezes, ou seja, o valor da multa gravíssima multiplicado por 3, totalizando este valor de R$ 880. É importante que você saiba que cada multa gravíssima possui a sua redação, possui a sua previsão na lei e algumas delas possuem, portanto, esse fator multiplicador. Além da questão do valor da multa, existe também a preocupação com os pontos que essas multas podem gerar na sua CNH. E claro, o acúmulo de pontos, como eu já trouxe na resposta da última pergunta, ele pode ser muito prejudicial no caso das multas gravíssimas, porque não tem só a soma dos pontos que essas multas trazem, mas tem também a redução do total de número de pontos que você pode acumular na sua CNH sem ter um processo de suspensão. Então é importante que você fique muito atento se você possui só essas duas multas gravíssimas no seu prontuário ou se você já possui outras multas que possam estar somando pontos e aí levar a um processo de suspensão do direito de dirigir. Claro, se você quiser ajuda para entender melhor essa situação e até possivelmente recorrer das suas multas, nos envie a notificação no link aqui embaixo que eu e a minha equipe vamos ficar muito felizes se pudermos ajudar você. Muito bem, vamos para a quinta e última pergunta do vídeo de hoje e essa aqui eu particularmente achei muito interessante. É a pergunta do Guilherme. Para a primeira multa gravíssima, o fator multiplicativo é o mesmo? No meu caso, o fator multiplicativo é 5 vezes. Ou a primeira multa gravíssima não muda nada por ser a primeira? Muito bem, Guilherme, a sua pergunta é uma pergunta bem interessante pelo seguinte. A maioria dos condutores tem dificuldade em entender o fator multiplicador e esses elementos que podem constituir ou podem obrigar o motorista a pagar um valor mais alto por uma multa de trânsito. E aqui algo bem importante de ficar claro é que não faz diferença se a multa ela é a primeira ou não. Existe uma previsão no Código de Trânsito Brasileiro que estabelece quais as multas gravíssimas possuem o fator multiplicador aplicado ao valor da multa. E aí, nesse caso, é indiferente que a multa seja a primeira, a segunda ou a terceira que esse motorista cometeu. Por outro lado, existe também a previsão de algumas multas específicas, como eu vou trazer aqui um caso que é muito grave, que possuem, além do fator multiplicador, possui também o registro lá no Código de Trânsito Brasileiro de que o valor da multa poderá ser dobrado ou multiplicado pelo número de vezes em que aquela multa acontecer dentro do período de 12 meses. E aí, um exemplo importante é a multa da Lei Seca, que é uma multa gravíssima com um fator multiplicador já bastante elevado, por ser uma multa muito grave que traz muitos riscos ao trânsito, que é o fator multiplicador de 10 vezes. Essa multa, caso ela seja cometida 2 vezes dentro do período de 12 meses, ela terá o seu valor dobrado, ou seja, como se tivesse um fator multiplicador de 20 vezes, fazendo a multa ficar num valor acima de R$ 5.800. Então, não só pela segurança do trânsito e pela própria segurança do motorista, essa infração ela deve ser evitada, mas também pela saúde financeira do motorista. Muito bem, essas foram as perguntas de hoje e eu quero reforçar para você a importância de você estar sempre atento e cuidadoso no trânsito para não cometer infrações gravíssimas. Primeiro, porque essas infrações foram aquelas elencadas pelo legislador por trazerem o maior risco ao trânsito e à segurança de todos que ali dividem esse espaço, mas também porque a partir da última atualização do Código de Trânsito Brasileiro, as multas gravíssimas passaram a reduzir o limite de pontos que o motorista pode ter na sua CNH. Então fique muito atento e esteja sempre consciente
nos seus cuidados e nos seus hábitos de direção. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma informação e ficar sempre atualizado sobre os seus direitos e deveres enquanto motorista. Um abraço e até o próximo vídeo.